Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre sejamos bons ouvidores. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser deixar um comentário nos comentários é opcional. Agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá certo? Eu vou estar ouvindo e respondendo, e Deus também enxerga, né? Ele também vê lá, com certeza, né? Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser é, um testemunho, um agradecimento a Deus por alguma coisa, enfim, o que quiser colocar lá, tá certo? E é muito importante pôr essas coisas, testemunho, porque as pessoas vão ler, né? Vão ver, às vezes alguma coisa que chama atenção para a pessoa, então é importante também, né? É um trabalho missionário também deixar os comentários muitas vezes, né? Tá certo? E peço que aqueles que estão me ouvindo que não se inscreveram neste canal ainda, que é o canal do Senhor, que se inscrevam agora, tá certo? Deus agradece. Agora juntos vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me use e me domine para mandar a mensagem de hoje, que eu seja apenas seu instrumento, que o Senhor me inspire e me tome nesse momento e me use e fale através de mim. Quantas palavras for que eu disser, venha todas os Espíritos Santos do Senhor. Que os três mais pessoas do mundo estejam aqui para ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática em nossas vidas o que precisamos aprender. Que assim seja. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje minha voz não está muito boa, mas eu gravo assim mesmo. É, Nós muitas vezes agimos por conta própria, né? Falamos que somos servidores de Deus, mas será que nós estamos ouvindo muitas vezes o que outro tem a dizer? Muitas vezes nós estamos ouvindo conselhos que nos dá, né? Às vezes tem pessoas que dão conselhos pra gente. Será que nós estamos ouvindo esses conselhos? Será que a gente ouve às vezes a pessoa falar, ó, não faz isso porque vai dar errado? Ou será que a gente deixa de ouvir muitas vezes e faz o que a gente quer? Hã? Eu já vi testemunho de uma pessoa que falou que a avó falou pra ele, não se envolva, não case com essa pessoa. E ele foi lá e casou com aquela mulher. E depois ele separou, voltou com ela, depois separou, depois voltou pela última vez, de novo. E aí ela jogou uma panela de água fervendo no ouvido dele, querendo matá-lo. Não morreu por muito pouco, né? Então, por quê? Porque ele não ouviu a avó, né? Outro caso foi um outro rapaz aqui na igreja também, que ele falou que o pai dele falou, ó, ele falou que ele ia lá para lá de São Paulo, ali da Itacoaxetuba, alguma coisa daquela região. Isso aí há anos, muitos anos atrás, antes dele entrar para a religião, não é de agora, né? E o pai dele, ele falou que ele ia ensaiar com uma banda que ele tinha lá em Itaquá, e o pai dele falou, não vai, meu filho, não vai para lá não. E ele teimou e foi. Ele acabou chegando lá, ele foi assaltado, roubaram o instrumento dele, que ele tocava, que era teclado, que é o que ele toca mais, apesar que ele toca vários instrumentos. E, e ele acabou por, como é que fala? Então também saindo mal por não ouvir, né? E eu mesmo, queridos irmãos, minha mãe ano passado, ela falou, filho, não vem aqui por trás, porque tá chovendo, tá derrapando, né? Na verdade, ela não falou de vir aqui por trás, ela falou, não suba o morro, né? Lá no morrão, que tá chovendo, tá derrapando, deixa o carro lá na vizinha, né? Falou o nome da vizinha. E aí eu peguei e falei, tá bom. Só que eu não subi o morro, eu vim por trás. Só que no caminho, o que aconteceu? Primeiro, eu bati o carro lá em Itaiaçupeba, né? Bati o carro lá no centrinho. Depois, quando tava chegando aqui perto já por trás, o carro derrapou, foi pro barranco, entendeu? E aí, indo pro barranco, automaticamente,
Eu tive que deixar o carro a noite inteira lá na estrada, porque o carro não dava para sair de lá. No dia seguinte, gastar dinheiro de guincho, consertar o carro. Por quê? Por não ouvir a minha mãe. Se eu tivesse ido por baixo e deixado o carro na vizinha, eu provavelmente não teria batido o carro, porque eu não teria passado onde eu passei para bater o carro, e não teria ido com o carro pro barranco, né? E eu que estava com pressa naquele dia de chegar, eu queria assistir o programa antigo que estava reprisando na Record, na Cultura, que era o Mundo da Lua e o Castelo Rá-Tim-Bum, os dois programas. Acabei não vendo nenhum dos dois e ainda tive esse prejuízo todo. Então, muitas vezes, queridos irmãos, a gente deve ouvir. E eu aprendi um tanto disso. Porque eu fui trabalhar anteontem, estava chovendo, e aí minha mãe falou, vai por baixo. E eu fui, eu obedeci. Deu tudo certo, eu fui e voltei. Não sei se teria dado alguma coisa errada se tivesse ido por cima. Eu não via problema de ir por cima, mas muitas vezes a gente tem que parar para ouvir, queridos irmãos. A gente não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo. Como já cansei de falar aqui, nem que a gente tivesse 900 e tantos anos na idade de Matusalém, que foi o que mais viveu, nem ele sabia de tudo. Nem ele era o dono de toda a verdade. Ele tinha muito para aprender. Ele estava sempre aprendendo. Tanto, queridos irmãos, que nós, mesmo depois que a gente estiver lá na vida eterna no céu, ou aqui no paraíso, nós vamos ainda continuar aprendendo sobre Deus, sobre as coisas, porque nós não vamos saber tudo. Vocês entendem? Então, nós temos que entender que é muita coisa para a gente aprender. Então, nós nunca vamos parar de aprender. Capitaram, queridos irmãos? Nós nunca vamos parar de aprender. Por isso, nós devemos aprender e parar para ouvir. Porque muitas vezes um conselho pode salvar até a nossa vida, né? Pessoas que muitas vezes obedecem a algo que está sendo falado podem ter consequências. E como que você espera obedecer ao Senhor, ser obediente a Deus, se você não é obediente a seu pai e sua mãe, né? Como que você espera ser obediente a Deus se você não escuta o que fala seu pai e sua mãe, ou seus avós? Se você é incapaz de obedecer coisas simples, mundanas, como é que você vai obedecer o que Deus pede? E não vem falar porque Deus pede coisas demais, não vou parar de, não vou guardar sal, não vou parar de comer as carnes que eu gosto, porque não sei o que. Gente, depois que nós conversamos aqui, que Deus pediu a profetas que não se casassem, que não tivessem filhos, que vivessem sozinhos na vida. Pediu que um profeta ficasse 390 dias virado, deitado, do lado esquerdo do corpo, e depois mais 40 dias virados para o lado direito, comendo comida no esterco de vaca e bebendo água do chão, um monte de coisa. Imaginou, querido, mas estão tomando água, deitado no chão do chão, coisa. Depois você vê que Deus pediu para Obadias não, Oséias, casar com uma prostituta. Ele teve filhos com ela e nem sabia se os filhos eram dele. Ele pediu, quem mais? Se a gente for vendo, um monte de coisa, né? Pediu para Abraão se apartar do pai e sair às cegas, e depois para Abraão matar o próprio filho, sacrificar o próprio filho a Deus, né? Pediu para Noé montar uma arca, construir uma arca porque viu um dilúvio. Imagina você no lugar de Noé. Pensa que foi fácil Noé entrar naquela arca? Ou vocês acham que Noé, a Bíblia fala que Noé era filho único? Não, fala que ele tinha outros irmãos. Então provavelmente Noé tinha irmãos, tinha noras, tinha filhos não, noras, tinha primos, tinha sobrinhos, sabe? Né? Tinha parentes, tios. Imagina Noé, sabendo o tempo que eles viviam, naquela época, ele devia ter tudo isso. Imagina Noé ter que deixar todas essas pessoas, talvez não tivesse mais mãe, até pela idade, né? Pai eu sei que ele não tinha. Então você imagina deixar todas essas pessoas lá para morrer afogada?
Ele não podia deixar os próprios irmãos entrar na arca, né? Você imagina, sabendo naquele momento que todos ali eram parentes próximos dele, porque é, mesmo os descendentes de Caim eram descendentes de Sete. Sete talvez ele era quinta ou sexta geração depois de Sete, então era muito próximo dele. Imagina, ele vê aquelas pessoas todas tendo que morrer afogadas e ele não poder fazer nada. Também não foi fácil. Imagina Moisés sair do Egito, sair de Midian, onde ele estava lá, tranquilo, com bastante ovelhas, com a família, marido, com a esposa, com os filhos, né? E ele de repente tem que sair de lá para ir libertar um povo, enfrentar o principal líder do mundo no momento lá, o principal rei do mundo, que era o faraó do Egito. E pior, ainda liderar um povo que era totalmente ímpio, totalmente fora do natural, no deserto, totalmente incrédulos. Que deu trabalho para ele do começo ao fim, causando até a, a expulsão dele da Terra Prometida, né? Ele não pôde entrar por conta do povo. É porque ele perdeu tanta cabeça que ele acabou batendo na pedra em vez de falar com a pedra. Então, olha as coisas que Deus pediu para esses homens, né? Será que nós ainda estamos achando que é muito? Jonas, né? Foi pregar em Nínive, que era o povo mais terrível, né? O povo abominável que ele tinha naquela época. Ele foi obrigado a ir lá pregar, né? Teve que ficar 3 dias dentro da baleia lá, né? Do peixe grande, né? A gente fala baleia, mas era um peixe grande, não era uma baleia, né? E ele ficou 3 dias dentro, saiu e teve que ir lá pregar para os ninivitas. Então, você olha só as missões que Deus deu a esses caras. Eu acho que das piores ali, eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, as 3 piores. Foi Abraão para matar o filho, Moisés liderar aquele povo no deserto, e de Ezequiel, de ficar deitado lá 390 dias. Eu acho que de todas, para mim, eu acho que equivale ali. Eu fico na dúvida se era matar um filho ou ficar 390 dias deitado de um lado. Para mim, que devo, talvez eu tenha TDAH, não sei, porque eu não consigo ficar parado, para mim seria muito difícil, né? Mas com certeza, matar um filho seria a pior de todas, né? Mas, se tratando que no caso ali o filho era Isaac, e era um filho da promessa, que Deus havia prometido que seria uma grande nação, né? E se tratando que na fé que Abraão tinha, que nós temos hoje também, que Deus poderia ressuscitar Isaac depois que ele matasse, para continuar sendo filho da promessa, já que Abraão não tinha mais idade para ter filho, e nem muito menos Sara, mas poderia ter outro, né? Mas mesmo assim, Abraão não tinha certeza que Deus iria trazer o filho. Ele poderia falar: não, seu filho está morto, você sacrificou, e eu vou te dar um outro filho. Mas não vou ressuscitar esse que você matou, entendeu? Abraão não pode ter certeza disso. Então, queridos irmãos, será que também foi muito difícil para Abraão? Agora, hoje em dia, Deus só pede pra gente para não comer as carnes imundas, para guardar um sábado, um dia na semana. Você tem 6 para você, um só para Deus, né? Só que a pior missão que Deus deu, queridos irmãos, na minha opinião, né, depois dessa de Isaac, foi a dos apóstolos, né? Que eles foram encarregados de levar a mensagem do evangelho e eles tinham que cumprir isso, mesmo sabendo que aquilo ia levá-los à morte. Todos eles estavam cientes que todos morreriam, né? Que todos seriam perseguidos e que todos morreriam por levar essa mensagem. Que a maioria, muitos seriam assassinados. Todos foram assassinados. O único que não foi João. Mas ele ficou preso muito tempo numa ilha, né, lá isolado. E depois, quando ele sai da ilha, logo em seguida ele morre, né? Então, queridos irmãos, a gente vê o quê? Que Deus dá missões, porque vai te fazer. A nossa missão hoje em dia é guardar os mandamentos, levar a mensagem do evangelho, como estou fazendo com vocês aqui no meu trabalho ministerial, guardar as leis, né? Se, representar em nós, espelhar em nós o reflexo de Cristo, ou seja, seguindo os exemplos que ele deixou, fazendo o que ele nos ensinou a fazer, tá certo? Isso, irmãos. E por fim, praticar o bem ao próximo. Será que nós estamos fazendo isso? Então, nós temos que aprender, queridos irmãos, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir. Muitas vezes Deus fala com a gente através
de um pai, de uma mãe, de um avô, às vezes até do seu inimigo. Olha, por exemplo, na história de Jonas, Deus falou com ele através de quem? Através de alguns homens pagãos que eram idólatras, que adoravam Deus, que não tinham nada a ver com Deus, que não acreditavam em Deus, mas conheciam o poder de Deus. Os feitos que eles fizeram tanto que quando Jonas fala para esses homens que ele estava fugindo de Deus, né, tal, e explicou o que foi que ele fez, o que esses homens falam para ele? Como é que você fez isso com esse Deus? Você é o culpado de estar vivendo tudo isso. E citou palavras, citou umas palavras que Deus disse na Bíblia, no começo da Bíblia. Ou seja, Deus falou com Jonas através desses caras, chamando a atenção dele. Você entendeu? Esses três homens. Né? Os três homens ali eram uma profecia. Os três homens estavam indicando que ele ficaria 3 dias preso. Né? Então você vê que Jonas, pra você ter uma ideia, ele tinha que subir para Nínive, mas ele desceu rumo a outra cidade que eu não lembro o nome agora, e lá ele pegou um barco para ir para uma outra cidade, que acho que é Patmos, que é mais baixa ainda. Então Deus falou para Jonas, já que você quer descer, e ele desceu pro porão do barco lá, no navio onde ele estava indo. Então Jesus só fez, já que você quer descer, eu vou te fazer descer ainda mais. Fez ele ser engolido pelo peixe grande, e ele ficou lá 3 dias, e o peixe ainda mergulhou pro fundo do mar. Ou seja, Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe mergulhado no fundo do mar. Então ele afundou o máximo que podia. Ele não queria descer? Ele desceu. Você já parou para perceber isso? Né? Então aqueles homens falaram com Jonas. Em nome de Deus eles falaram. Deus usou aqueles homens. Né? A gente vê, por exemplo, muitas vezes Silvio Santos falando coisas ali no programa dele, né? Dando algumas mensagens, que era Deus falando através de Silvio Santos. E nem tanto Silvio Santos era um homem que ele não acreditava, ele não acreditava em Jesus Cristo, por exemplo, ele era judeu. Né? Deus pode falar com você através de um ateu, através de um budista. Não importa, não importa quem é. Deus pode falar, você tem que aprender a ouvir. Por isso, qualquer pessoa que venha pregar para você, seja de qual igreja for, pode ser Testemunho de Jeová, Assembleia, Batista, Presbiteriano, não importa, Metodista, não interessa a igreja que é Deus é amor, não interessa. Né? Qualquer uma. Você deve ouvir o que ela tem a dizer. Muitas vezes Deus está te mandando uma mensagem através dessa pessoa. Essa pessoa tem coisas para te ensinar. Porque tem gente que enxerga que outros não enxergam. Então a pessoa vai te falar uma coisa, você vai pôr na balança, você vai pegar e vai, como é que fala? E vai averiguar, vai ver se é certo ou não, e vai ver se você vai absorver aquilo ou não. Agora eu já vi muitas pessoas que chegam, por exemplo, testemunho de Jeová, não quero saber de você aqui. Não quero nada, pode ir embora. Não quero ouvir, não interessa me ouvir. Eu já vi pessoas que muitas vezes são religiosas, às vezes são de outras doutrinas protestantes, e rejeita alguém que está indo falar algo para ela, fala assim, só porque é de outra igreja. Não é assim. Você entendeu? Às vezes, quer dizer, aquela pessoa que é testemunho de Jeová, ela tem, por exemplo, porque geralmente quem bate na porta da gente é testemunho de Jeová. Ela tem algo a ensinar pra gente que os outros não têm. Você entendeu? Então, nós não podemos deixar de ouvir ninguém. As pessoas falam, não, que as igrejas não prestam, porque não sei o quê. São igrejas do demônio. Claro que não, quer dizer, mas são igrejas onde tem muitas, pode ser que os líderes, ou alguns dos líderes, não são fiéis a Deus. Pode ser. Né? Não são pessoas de Deus. Mas tem muitos fiéis, honestos e sinceros ali, tementes a Deus, e muito mais devotos e serão salvos do que muitas igrejas, que a sua igreja, por exemplo, que você acredita ser a certa. Né? Então, por exemplo, vai ter gente salva e perdida de todas as igrejas, quer dizer, todas, então tem gente sincera lá. Então você imagina fazer o que fez aquele pastor lá, aquele da igreja, que foi lá e quebrou uma imagem de um santo lá no meio do palco da igreja, do altar. Aquele homem, ele estava sendo usado por Satanás, e não por Deus. Por quê? Por mais que muitos não acreditem nas imagens como sendo algo santo, que tem algum tipo de poder, mas tem quem acredita. Então aquilo é um desrespeito. Nós temos que entender que a maior parte
das pessoas acreditam nessas imagens. A maior parte dos seres humanos ali, acredito eu, acredita nessas imagens, porque é a religião que está mais espalhada pelo mundo, é o catolicismo. Então, nós devemos respeitar a fé do outro, você entendeu? Sem contar o quê? As pessoas, elas não compreendem que cada doutrina religiosa, cada das protestantes, é uma igreja diferente da outra. Então, sendo diferente uma da outra, o que vai acontecer, queridos irmãos? O que vai acontecer é que aquela igreja que fez esse ato, ela pode fazer com que muitas pessoas falem, não, eu quero a distância dessas igrejas protestantes, que elas não respeitam ali, que elas fizeram, quebraram a imagem. Mas aquela igreja não tem nada a ver com a outras, por exemplo. Cada uma é sua, sem contar. Aquele homem fez abominável. Né? Você vê que depois falam lá, apedrejar a igreja dele, fizeram um monte de coisa. Só que muitos fiéis da igreja dele podem ser perseguidos por conta da atitude dele. Entendeu? Depois em risco os fiéis da igreja dele. Entendeu? Então, olha só a atitude dele que provocou. E você acha que Deus vai provar isso? Não. Entendeu? Deus sabe, que nós sabemos, né, que somos protestantes, não acreditamos nas imagens, que aquilo lá não tem poder. Mas nós não temos que arrebentar nada, invadir igrejas, tacar fogo. Já pensou se a gente destruísse todas as igrejas católicas, por exemplo, só porque a gente não acredita naquilo? Ou qualquer outra igreja protestante que não seja nossa? Gente, isso não ia mudar a fé de outras pessoas. Isso só ia prejudicar mais ainda o trabalho de Deus missionário que nós temos que fazer. Então nós temos que aprender a respeitar o outro e a ouvir muitas vezes o que o outro tem a dizer. Muitas vezes Deus vai falar com a gente através daquele outro, vai nos dar um livramento, vai nos dar uma direção, né? Não podemos fazer igual o homem que estava em cima de uma casa. Isso aqui é uma história, tá? Não é verdade. Porque, quer dizer, eu fui ensinado para mim, essa história várias vezes contada para mim. O homem estava em cima de uma casa, no telhado, ele estava lá, ilhado no telhado, porque deu uma enchente e a água estava subindo e ele não tinha como sair de cima do telhado. Aí passou um tronco e falou, não vou, Deus vai me salvar. Aí veio um helicóptero, né, jogou me salvar e falou, não, pode deixar, Deus vai me salvar. Aí passou um bote e ele falou, não vou, Deus vai me salvar. Aí passou um barco, e os caras chamaram ele para entrar no barco, não, Deus vai me salvar. A água subiu e ele morreu afogado. Quando ele chegar lá no céu, ele fala, Senhor, eu confiei tanto em Ti, mas tanto, que o Senhor ia me salvar e o Senhor deixou eu morrer afogado. Aí Deus falou para ele, olha, eu mandei para você o tronco, eu mandei para você um helicóptero, eu mandei para você um barco, eu mandei para você um bote, e você não quis se salvar. Então, você queria que eu fizesse o quê? Você entendeu? Então, queridos irmãos, essa história nos ensina que se você espera que Deus vai pegar você e vai te salvar, vai te livrar de alguma coisa assim, não. Muitas vezes ele vai falar com você através das pessoas. É que nem a pandemia, por exemplo. Deus falou através de pessoas na pandemia dizendo, usa o álcool gel, usa máscara, higieniza as coisas. E eu, por exemplo, não peguei Covid. Meu pai e minha mãe só pegaram Covid porque veio uma pessoa aqui que estava com o vírus e contaminou os dois. Por quê? Não, ninguém tinha pego. Por quê? Nós saímos da cidade e viemos para cá. Primeira coisa. Tudo que a gente comprava era higienizado com álcool ou com álcool sabão. Álcool 70. Nós não saímos daqui sem máscara. Nós só saíamos daqui se fosse 100% necessário. Se não fosse necessário, eu não sairia. A gente não saía. Que nem, por exemplo, eu fiquei quase um ano sem ir no centro de Mogi. Eu fui lá, porque a minha mãe entrou um cisco no olho dela e começou a acomodar muito, nem conseguiu tirar o cisco. E aí nós levamos ela num oculista, lá que atendi, que nós pagamos, acho que se pagamos a consulta, se atendia pelo convênio, não lembro, que a gente tinha. E lá nós passamos pelo oculista e ele arrumou o olho dela. Depois disso, eu tive um problema no dente, tive que ir lá depois também. Mas coisas, emergências assim. Eu não ia pra lá. Só depois que a pandemia começou a controlar, porque agora eu vou pra lá de vez em quando. Eu não trabalhava, não saía de casa. Então nós não pegamos Covid. Então Deus orientou, usa máscara, usa o álcool gel, né? Evita lugares fechados e não sei o que. Era só seguir.
Agora tem gente que fala, não, eu vou sair sem máscara, porque Deus me protege, não vai acontecer nada comigo. Aí vem o Covid e mata a pessoa, não sabe por quê. Você entendeu, queridos irmãos? Então nós temos que ouvir. E falando do Covid, tem mais uma parte que a gente pode falar que o ser humano não ouviu. Não comer carnes imundas. Da onde veio o Covid? Essa pandemia começou como? Quando os chineses comeram aquele bicho chamado de pangolê. O pangolê é um animal considerado impuro, porque ele não está dentro dos parâmetros que Deus orienta para a gente em Levíticos 11. Esse pangolê se alimentou das fezes do morcego. Nossa, você comeu um animal, se alimenta de fezes. Vai começar. Olha só, comeu um animal, se alimenta de fezes. Os chineses comeram. E aí ele comeu a fezes do morcego. Lá tinha o vírus do Covid, o pangolê se contaminou. Aí veio os chineses, comeram o pangolê, se contaminaram. E aí eles foram dissipando lá, foram passando por outro vírus. E foi virando uma epidemia, que depois foi espalhando para o mundo e virou uma pandemia. Né? Então, queridos irmãos, será que nós vamos continuar ainda a desobedecer às ordens do Senhor? Para quê? Para quê? Para sofrer ainda mais? Deus nos orienta. Tá certo, queridos irmãos? Então vamos ouvir mais, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais esse momento, obrigado por mais essa oração, obrigado por estar comigo. Obrigado, meu Deus, por tudo que Ele está fazendo por mim, Pai. Que assim seja, meu Deus. Eu peço, Senhor, que abra a mente da gente, que ilumine a gente, para que a gente possa ser obedientes a Ti, Senhor, e ouvir mais, Pai. Não rejeitar muitas vezes coisas que as pessoas falam pra gente, que podem evitar que a gente seja atingido por alguma coisa, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo, Pai. Inscritas lá no meu canal e também aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo, Senhor. Peço, Senhor, que abençoe a elas, Pai. Peço também, Senhor, que se tiver alguém que estiver indo trabalhar ainda, que estiver aí ouvindo, inscritos ou não no meu canal, e aqueles que não estiverem ouvindo, Senhor, que estão inscritos no canal, que eles possam ir e voltar ao trabalho em segurança, Senhor. Se já estiverem no trabalho, que possam voltar ao trabalho em segurança, Senhor. E assim como eu também peço que me leve daqui a pouco e me traga de volta do meu trabalho em segurança, Pai. Que assim seja, meu Pai. Eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Que esteja sempre conosco, Senhor. Abençoe a todos nós. Amém. E lembre-se, queridos irmãos, assim como o homem lá não usou o tronco, o bote, o helicóptero, o barco, a gente também muitas vezes rejeita a ajuda de Deus. Quando alguém chega pra gente e quer falar algo, não faça isso, não faça aquilo outro, a gente vai e faz e tem as consequências. Pois antes de falar, Deus me protegeu. Ele tentou te alertar, você que não quis ouvir. Por isso, ouçam mais. Tá bom, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Grande abraço a todos, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.